Olá, pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários. Quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Não sei o que nos conecta, mas eu sei o porquê de estarmos conectados. Nos episódios diários estamos estudando a sequência do livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Estamos no capítulo 18, intitulado Provas de Fogo. E que tem uma carta, a primeira, na verdade, carta de Paulo aos Coríntios, que Emmanuel registra a seguinte passagem: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nas nossas convivências, a gente tem uma perspectiva de interação em termos de troca, em termos, como é que eu posso falar, de rivalização. É a expressão a ferro e fogo. Ah, preciso ser a ferro e fogo porque fulaninho é a ferro e fogo. Então, com quem? Com fogo fere, com fogo será ferido. Ou com quem? Com ferro fere, com ferro será ferido. Muito se perde essa expressão, dessa perspectiva vingativa. Mas isso, não sei se vocês sabem, vem lá da prisão de Jesus. Quando Jesus foi preso, que os centuriões chegaram à madrugada, Pedro sacou a sua espada e foi tentar defender o Cristo. Cortou, inclusive, uma orelha do centurião. E ali, em mais uma cura de Jesus, Jesus coloca a orelha de volta e fala: Pedro, embainha, guarda a tua espada, porque com quem com a espada fere, com a espada será ferido. Essa questão de fogo, prova de fogo, aparentemente pode fazer com que nós pensemos que é algo vingativo, que a vida é dura, que a vida tem que ser sofrida, que só com provas de fogo que nós sobreviveremos. Mas não é bem assim. Essa não é a proposta de Paulo Apóstolo. E Emmanuel traz esse resgate quando diz o seguinte: a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras, e ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. As provas de fogo são os desafios do espírito. As provas de fogo, elas significam um simbolismo linguístico para fortalecer o espírito. O nosso processo de aprendizado, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. E ele nos leva tempo. Ele nos leva repetições. Ele nos leva queda. Ele nos traz lágrimas. Mas é a lógica da vida, o fortalecimento espiritual. Emmanuel ainda registra o seguinte: escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobrir-lhe-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. Cada um de nós tem o seu próprio bastidor. Cada um de nós tem o seu próprio processo de edificação do trabalho. E o que é que significa edificação do trabalho? Para o Espiritismo, a edificação do trabalho significa observar para dentro. Até porque, registra a terceira parte de O Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. A edificação do trabalho, ela é diária e constante. Ela se aperfeiçoa
a cada momento, a cada dia, a cada erro, a cada mágoa, a cada rancor, mas também a cada acerto. É muito bom para a gente, quando a gente passa por uma situação semelhante à que passou há anos e observa hoje. Não, realmente, isso não mais me abala. A gente começa a ver a vida em uma perspectiva mais nítida, em uma perspectiva mais ponderada, em uma perspectiva mais cristã. O pensamento espírita se propõe a observarmos a vida à luz da imortalidade. E a imortalidade nos ensina que nós vamos muito além da atual reencarnação, que nós vamos muito além dos nossos atuais conflitos. A doutrina espírita, que é uma bênção concedida por Deus para nós entendermos a sensibilidade da sua obra, nos coloca uma grande advertência no sentido de que essas provas de fogo não devem ser interpretadas como uma moeda de troca. Essas provas de fogo não devem ser interpretadas como algo hercúleo, algo como se fosse a gente carregando uma grande rocha em uma ladeira muito íngreme. Essa não é a proposta do Cristo para a gente. E Emmanuel traz esse registro quando ele diz o seguinte: o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Eu vou até ler de novo. O caráter, o amor, a fé, a paciência e a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. O que é que Emmanuel quer dizer com isso? Que o nosso patrimônio sentimental, ele nunca vai ser destituído da gente. Amor, fé, esperança, é algo que a gente adquire ao longo do tempo. É como se ficasse enraizado no perispírito. E ele traz uma reflexão. Ele fala, por um lado, isso, que esse processo de construção, ele é gradual e inatingível, ninguém tira isso da gente, ninguém tira o amor que eu tenho dentro de mim, ninguém tira o amor que você tem dentro de você, ninguém tira isso. Mas Emmanuel, ele traz uma reflexão em relação às provas de fogo, as experimentações da matéria, os processos de maturação do espírito. É quando ele fala, todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Vamos supor, a gente falou em amor. Você que porventura esteja passando por um processo de luto. Então a gente está em um processo enlutado que não consegue entender. A psique está completamente desestruturada. Porque a gente, abre aspas, amava, fecha aspas, aquela pessoa. Era um amor intenso. A pessoa padece. A pessoa desencarna. Nós ficamos tristes. Mas não é aquele desencarne que vai tirar o amor da gente. Não é aquele desencarne que vai apagar o amor que nós sentimos. Não. São esses momentos de dificuldade, que intitulado pelo texto são as provas de fogo, que testam as qualidades do espírito. Você que porventura passa por um processo de luto, vai passar. Não se preocupe com o tempo. Cada luto tem a sua intensidade.
Cada luto tem a sua especificidade. O luto passa porque o reencontro é uma questão de tempo. O amor de Deus não nos separa em uma cerimônia fúnebre. Para o próximo capítulo, trabalharemos o item 19, falsas alegações. Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí embaixo, a gente vai respondendo conforme a gente pode. Até a próxima! Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.